Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thieres Machado. E pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um complemento da videoaula que eu postei recentemente no canal falando a respeito do modificador de array e do modificador de curva. Para quem perdeu, nós modelamos esta corrente de bicicleta do zero. Eu expliquei todo o procedimento que você tem que fazer para chegar neste resultado. Porém, eu acredito que talvez tenha ficado algumas dúvidas, não sei, eu não diria nem dúvidas, é que eu acredito que a maioria das pessoas que estão começando, pelo fato de eu ter feito aquela videoaula explicando a respeito das correntes, talvez você possa ter ficado com a impressão de que o modificador ele só vai funcionar para modelar uma corrente ou algo do tipo. Só que eu resolvi fazer essa aula para poder falar justamente a respeito do modificador de array, fazer um vídeo complemento, uma videoaula complemento, explicando que o array, na verdade, ele vai funcionar para qualquer objeto. Você pode duplicar, você consegue fazer uma sequência de objetos independente do formato. Então eu meio que já fiz aqui, já deixei preparado alguns objetos aqui para mostrar para vocês o que o modificador de array faz. Então eu tenho aqui um trilho de trem, ó. Vou ativar aqui o nosso modificador de curva, né, ó, para ele seguir aqui o caminho da curva. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu modelei um primeiro trilho, né, ó. Modelei aqui o segmento, né, o primeiro segmento. Então eu tenho aqui os dormentes, ó. Modelei 4 dormentes, modelei aqui o trilho do trem. O trilho do trem propriamente dito, né, a seção aqui do trilho do trem. Modelei os dormentes, só que reparem que o grande macete do modificador de array é você desenhar a primeira peça de modo que a segunda ela vai se encaixar perfeitamente, de modo que os segmentos fiquem com a mesma medida. Então, se eu copiar esta peça aqui para a direita, ó, reparem que a distância que eu deixei aqui do trilho, ó, essa distância aqui que eu estou desenhando com o mouse, que eu estou mostrando com o mouse, ela vai ser exatamente aonde eu vou encaixar a outra peça, de modo que essa distância que sobra aqui, ela tem que ser a mesma que eu tenho aqui no interior dos outros dormentes. Então, quando eu aplico o modificador de array, basicamente ele vai completar com os segmentos de forma perfeita. Então, basicamente, o que você tem que ter em mente é que o início do seu objeto, ele tem que casar com o fim do objeto de modo que os segmentos intermediários aqui, ou de modo que o desenho da sua peça ele se complete. Porque se você tem um desenho onde os segmentos não se encaixam, o que acontece, o desenho ele fica falho. Por exemplo, se eu pegar aqui o final aqui desses trilhos e digamos que eu escale eles para dentro, ó, é meio que lógico que a sequência aqui, ó, como esta seção aqui, né, ó, esta seção aqui do final do trilho, ela não encaixa com o final da seção aqui no eixo X, quando eu crio o próximo objeto, eles não vão se conectar. Então você só tem que tomar cuidado com isso. Você tem que fazer com que o seu objeto ele se encaixe do outro lado, no final do objeto, né? O início ele tem que casar com o fim. E se você tiver algum desenho intermediário, se você quiser com que os segmentos fiquem rebatidos de forma perfeita, você tem que tomar esse cuidado de deixar a distância final ali do mesmo tamanho. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Eu modelei um conduíte, ó. Então, o conduíte, vou desaplicar aqui o modificador de curva e vou desaplicar o modificador de array. Então, modelei esse conduíte. Reparem que o que eu fiz aqui foi criar... Como que eu desenhei esse conduíte aqui? Eu desenhei um cilindro, modelei um cilindro. E aí eu criei vários loopings aqui internos dentro deste cilindro. Aí eu fui rotacionando eles aqui no eixo X, ó. Digamos assim, eu seleciono um looping aqui e rotaciono ele aqui no eixo X, assim, ó, dessa forma. E fui criando vários loops, esticando, girando, até eu chegar nesta forma aqui. Apliquei um modificador de subdivisão, né, para ele arredondar aqui as arestas. E depois o que eu fiz foi justamente aplicar um modificador de array, ó. E percebam até, ó, que aqui, ó, aonde a peça se encaixa, ele não se encaixou perfeitamente. Mas isso foi porque eu esqueci de aplicar esta opção aqui, ó. Se você aplica, ele vai juntar, né? Ele vai unir os vértices aqui do início com o fim. Então, por que este conduíte está funcionando de forma perfeita também? Porque o primeiro círculo que eu tenho aqui, ó, ele é basicamente o mesmo círculo que eu tenho aqui no final da peça. Então, quando a peça é duplicada,
os vértices se encaixam de forma perfeita. Então, à medida que eu aplico aqui o modificador de array, a peça ela vai duplicando, né? Ela vai se multiplicando aqui no eixo X. E aí basta eu ativar aqui o modificador de curva e falar para o array seguir aqui a direção da minha curva, né? E do mesmo modo como nós vimos lá na videoaula da corrente, se eu seleciono a curva aqui, selecionei a curva, à medida que eu vou dando um extrude aqui, eu consigo fazer com que este conduíte siga o caminho sem problema nenhum. Tem outro exemplo aqui, ó, um cabo de aço. Modelei aqui a primeira seção do meu cabo de aço. Então, deixa eu desativar aqui o modificador de array, modificador de curva. Então, eu tenho aqui esse cabo de aço. Esse cabo de aço é um pouco mais complicado, mas ele segue o mesmo princípio. Então, eu vou tentar explicar isso daqui porque ficou um pouco confuso, vai. O que eu fiz foi o seguinte. Deixa eu copiar aqui para a lateral. Vou separar por seleção. Beleza. Então, o que eu fiz foi jogar essa... Eu vou desativar aqui os modificadores só para vocês entenderem. Então, eu copiei esta peça assim, né? Eu extrudei ela. Aí, o que acontece? Reparem que quando você extruda, ele fica desta forma, né? Ele não fica tão... Ele fica reto. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero que a peça ela fique torcida. Só que qual que é o grande problema? Como eu comentei, a primeira seção aqui, ela deve conectar com a segunda. Então, se a seção não se conectar, o array ele vai dar errado. Então, não basta você girar aqui assim, né, no eixo Y. Aqui. Você até pode fazer isso, só que a conexão aqui, por exemplo, este círculo aqui, ele tem que casar com este círculo aqui do outro lado. Ó, porque senão, do contrário, a sua peça dá errada. Então, o que eu fiz? Eu deixei a peça dessa forma. Aí o que eu fiz foi copiar este círculo aqui, ó, se não me engano foi este e este. A gente copia, separa por seleção, vou entrar aqui. Aí eu posso aplicar aqui, ó, fechar estes círculos e eu dou um Bridge Faces, certo? Agora nós vamos voltar para cá. Aí, ó, o que você tem que fazer? Você tem que basicamente utilizar o modificador de array. Eu vou colocar aqui, ó, a origem na geometria e vou colocar o cursor aqui na seleção, né? Set origin, como que eu faço aqui? Cursor to select, aqui, né? Pronto, coloquei o cursor ali no centro da peça. Então, isso significa que esta peça ela está desenhada exatamente no raio aqui deste meu primeiro objeto. Então, vou posicionar a origem ali no cursor agora. Vou adicionar uma empty, ó. Adicionar uma empty aqui. Aí eu vou mascarar este objeto aqui por enquanto, né, ó. Beleza, então eu tenho a origem ali no centro e eu tenho essa peça aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um modificador de array. Vou zerar aqui no fator X. Vou colocar aqui 8 segmentos, pois eu quero que ele multiplique, ó, em 8, né? Ó. Deixa eu ver se ele está fazendo isso. É que eu tirei o eixo, o fator. Se eu deixar fator 1, ó, à medida que eu movimento aqui a peça, ele movimenta ela com array. Mas aqui eu vou deixar em 0 para as peças ficarem ali dentro umas das outras. E aqui no array eu vou selecionar o objeto e vou selecionar aqui a minha empty. Aí, à medida que eu giro aqui a minha empty, ó, no eixo X, ele vai distorcer a peça. Aí, o que eu faço? Eu clico, digito aqui na caixa de ângulo 360 dividido por 8, que é a quantidade de vezes que eu quero rotacionar essa peça. Eu tenho que ter 8 segmentos de forma perfeita. Aí, eu dou um Enter. Reparem que ele desenhou aqui, ó, a peça desta forma, né, igual estava na outra. E é fazendo isso que você vai conseguir obter este resultado de fazer com que esta frente aqui, ela se conecte com essa. Se eu copiar essa peça ali, ó, reparem que se eu trazer aqui no eixo X, ó, ela vai coincidir exatamente aqui com a frente. Porque, do contrário, o array não vai funcionar direito. Então, vou dar um exemplo aqui prático, né, um exemplo direto aqui para vocês na tela. Então, tem um modificador de array. Ó. O array está acontecendo de forma perfeita. Por que ele está acontecendo de forma perfeita? Porque, como eu falei, este primeiro círculo ele coincide com este outro círculo aqui, por mais que o objeto esteja torcido. Se eu selecionar esse final aqui, o final da peça, e rotacionar no eixo X, ó,
Deixa eu desativar o modificador de subdivisão, senão aqui pode acontecer de crashar o programa. Então, se eu rotaciono aqui, ó, reparem que ele... Eu vou desativar aqui o merge, né, só para vocês entenderem. Ó. Então, à medida que eu giro, ele não vai se conectar mais. Então, como o modificador copia este primeiro segmento para a lateral, se os segmentos aqui, né, a seção do final da sua peça não coincidir com a seção do início da peça, não coincidir com a seção do final, a peça ela não vai se completar de forma perfeita. O array não vai funcionar de forma tão boa. Na verdade, o array está funcionando. O que eu quero dizer é que a peça ela não vai ter uma continuidade tão boa. Então, tome cuidado com isso. Basicamente, são as coisas que você tem que tomar cuidado. Então, eu desenhei aqui o início, né? A seção do início da minha peça, ela coincide com o fim. Aí, o que eu tenho que fazer? Aplicar aqui o merge, né? Para ele unir aqui quando os segmentos, quando o array duplica a peça. Então, eu cliquei em merge, ele vai unir aqui. E aí, basicamente, é o mesmo procedimento. Depois eu desenho uma curva, né, um caminho com uma curva, e eu falo para o array seguir a curva. Deste modo, eu tenho um cabo de aço aqui desenhado. Ó. Então, um cabo de aço modelado. E aqui, para ficar ainda melhor, o que eu poderia ter feito é ter desenhado aqui, ó, esta seção do centro. O que eu posso fazer é aumentar ela um pouco, ó, para dar a impressão de que o raio aqui do cabo de aço ele é sempre o mesmo. Ó. Aí eu aplico aqui o modificador de subdivisão, né, para deixar bem suavizado. Ó. Então, este é mais um exemplo. Agora eu tenho um último exemplo, que seria aqui um balaústre. Ó. Quero mostrar para vocês este balaústre que eu desenhei, né, é como se fosse um parapeito. Então, eu tenho vários objetos aqui, ó. Então, digamos que eu queira fazer com que este balaústre ele siga um caminho. Não tem muito segredo. Eu vou copiar aqui, ó, essas duas peças, vou jogar para cá e vou deletar isso daqui, né? Então, beleza. Agora, na verdade essa não precisa. Eu vou posicionar aqui a origin no objeto, ó, set origin to geometry. E agora eu vou posicionar o cursor aqui no centro do mundo, certo? Aqui. E vou levar ali este objeto até o cursor. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, como eu falei, o array ele funciona com qualquer tipo de objeto. Então, eu tenho este primeiro objeto. Vou desativar aqui o modificador de subdivisão e vou ativar aqui o modificador de array no eixo X. Ó. Por padrão, ele vem no eixo X. Então, reparem que o meu objeto, esse fator 1 aqui, o que significa? Significa que ele vai duplicar o objeto de forma perfeita. Quando acabar o objeto, ele já vai criar um outro em sequência. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho o início, imaginem que o início do meu objeto é neste vértice aqui, ó, este vértice aqui. Então, aonde o objeto termina? Ele termina aqui, certo? Então, se eu deixar o fator 1 aqui, isto significa que quando ele chegar no fim, automaticamente ele vai preencher um próximo objeto exatamente na onde o vértice termina aqui. Agora, olha só o que acontece. Se no fator x, ao invés de eu deixar 1, eu deixar 2, o que vocês imaginam que vai acontecer? Basicamente, o software ele vai pular a distância de uma peça completa. Então, se eu tenho este segmento aqui, ó, deixa eu copiar para cá, ó. Se eu tenho este segmento aqui, esta distância, que eu não sei o valor que é, mas o fator aqui é 1. Isto significa que, acabando este segmento, ele já coloca outro. Agora, se eu deixar 2 no fator, o que vai acontecer? Ele vai pular, ó, essa distância. Ele vai dar uma distância desta daqui entre esses dois objetos, e só depois que eu tiver 2 objetos, ele vai posicionar mais um. Então, vamos deletar esses vértices aqui. Eu vou fazer isso para vocês verem. Ó. Então, estou com o fator de 1 aqui no x, vou deixar 2. Ó. Olha só o que ele faz. Ele tem o primeiro objeto, que é o objeto principal, ele deu a distância de mais um objeto e só depois ele completa com outro. E à medida que eu vou clicando aqui, ó, na quantidade de segmentos, de objetos, ele vai preenchendo os objetos com a quantidade que eu especifiquei. Se eu diminuo aqui para 1 novamente, olha só o que acontece. Ele deixa ali próximo, né? Praticamente um encostado com o outro. Se eu digito 1.5, ele vai deixar metade só. E é assim que você vai fazendo os seus segmentos, ok?
Agora eu tenho um último exemplo aqui para fechar a nossa videoaula, que eu tenho novamente o pilarzinho do balaústre, e nós vamos fazer a mesma coisa que eu havia feito no primeiro vídeo, onde nós modelamos aquela corrente. Desta vez, ao invés de seguir um caminho com apenas um segmento, nós vamos fazer com que o balaústre siga aqui o círculo, siga o caminho que nós desenhamos com este círculo. Então o que eu faço? Eu desenho o balaústre aqui no centro do mundo, eu vou utilizar aqui o modificador de Array, e eu vou utilizar a opção de Fit Curve novamente. Então eu vou selecionar aqui o conta-gotas, eu clico aqui na curva que eu gerei, né, com o círculo, e depois aqui, aplicando aqui o modificador de Array, percebam que ele vai aumentar as peças aqui, fazendo com que elas completem aqui o círculo. E aí, se eu adiciono um modificador de curva, igual nós fizemos naquela corrente, ele vai completar os balaústres aqui ao redor deste círculo. Agora, qual que é o grande problema deste modificador, do modificador de Array, quando você combina ele com a curva? O grande problema é que ele distorce a peça. Se vocês repararem aqui, ó, na visão de wireframe, aquele pilar que era quadrado, ele começa a ficar distorcido. E isso dá para a gente perceber claramente quando eu diminuo aqui o tamanho da curva. Ó. Se eu diminuir o tamanho do círculo, né, que é uma curva, vocês vão perceber que aqui no centro, ó, o formato quadrado do pilar, ele já não fica mais quadrado, ele vai começando a ficar cada vez mais afunilado, como se fosse um trapézio. E se eu diminuir bastante, dá para ver isso claramente, ó. Eu já não tenho um quadrado, eu tenho meio que um trapézio aqui na base do pilarzinho, né? Então, como que a gente faz isso da forma correta? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, do grande problema de você utilizar este comando aqui, de eu utilizar aqui o modificador de Array, combinando ele para travar em uma curva, né? Ao invés de eu utilizar ele com uma contagem, eu travo ele numa curva, e eu utilizo o modificador de curva para que os pilares girem aqui em volta do círculo que eu desenhei. O grande problema é que ele não completa os pilares de uma forma uniforme, vocês vão de uma forma constante, digamos assim. Vocês vão perceber que aqui, ó, ele tem uma falha. E por que essa falha acontece? Porque para que os pilares fiquem de forma constante aqui em volta deste círculo, o desenvolvimento aqui do seu círculo, o comprimento do seu círculo, ele tem que ser um múltiplo do valor aqui do pilar, do comprimento do pilar. Então, por exemplo, se este pilar aqui tem uma determinada distância, uma distância x, para que os pilarezinhos se encaixem perfeitamente ao redor deste círculo, é necessário que este círculo ele seja o múltiplo, o comprimento dele deve ser o múltiplo do valor que você tem aqui do pilarzinho. Do contrário, as coisas não se ajeitam. E você até consegue ajeitar isso daqui a olho. Ó. Eu poderia selecionar o círculo aqui e eu consigo, digitando S, que é o comando de escala, e digitando Shift, ó, eu consigo meio que aumentar e diminuir a proporção aqui, e aí eu consigo tentar posicionar meio que a olho um pilar dentro do outro. Isso daqui resolve? Resolve, não é a forma correta porque você posicionou a olho, não, digamos assim, a peça não está ajeitada de forma exata. E aí é onde entra um outro modificador, que é o modificador de Simple Deform, que basicamente é o seguinte, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho uma peça aqui que eu desenhei no centro do mundo, e aí eu vou aplicar aqui um modificador de Array. Então, apliquei o modificador de Array com 10 segmentos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um modificador de Simple Deform. Então, percebam que ele já começou a deformar a peça, só que ele deformou no eixo que eu não quero. Eu quero que ele deforme aqui no eixo Z. E, aliás, aqui onde está Twist, você tem que selecionar Bend, que seria torcer. Então, nós vamos torcer a peça, nós vamos torcer aquele pilarzinho no eixo Z. Então, quero que ele seja distorcido aqui neste eixo, né, no eixo Z. E aqui onde está em ângulo, 45 graus, eu quero que ele dê uma volta completa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar 360. Quando eu digito 360 e aumento aqui o valor da contagem, ó, perceba que eu consigo alterar isso daqui de forma exata, né?
Os pilarzinhos vão se encaixar de forma perfeita, sem que eu precise de ficar girando lá o círculo igual nós estávamos fazendo agora há pouco. Só que qual que é o grande problema deste outro modificador aqui, o Simple Deform combinado com o modificador de Array? Ele tem o mesmo problema do modificador de curva. O grande problema é que ele distorce a peça também. Ó. Então, se nós olharmos aqui no pilarzinho, aqui está bem quadrado porque eu tenho vários pilares, então eu não tenho esta sensação. Porém, se eu diminuir a contagem aqui, ó, vocês conseguem perceber até pelos segmentos que ele faz aqui na lateral da peça. Ó. Então, à medida que eu diminuo a contagem, percebam que a base aqui do pilarzinho, do balaustre, ele vai ficando cada vez mais trapezoidal. Ó. Percebam que ele vai ficando de forma trapezoidal. Então, como que eu resolvo isso daqui? Bom, eu diria que a forma mais fácil de você fazer este tipo de detalhe que nós estamos tentando fazer aqui agora seria da seguinte forma. Nós vamos separar o objeto em dois itens. Então, eu vou ter um item aqui, um objeto para o pilar, e eu vou ter um outro objeto aqui para a base, né? Para a base maior, para o corrimão, né? Digamos assim. A parte aqui do rodapé e a parte do corrimão. E aí, o que nós vamos fazer? Aqui na parte da base e do corrimão, eu vou aplicar um modificador de array combinado com um modificador de curva. Então, ó, eu tenho uma primeira peça que ela está desenhada aqui no centro do círculo. Aí eu transformo este círculo aqui em uma curva, igual nós fizemos na videoaula da corrente. Transformei numa curva, seleciono aqui a minha peça, aplico o modificador de array, né, ó, e aí eu falo para ele ficar aqui, ó, ao invés de fixed count, nós selecionamos aqui fit curve, eu seleciono o conta-gotas e seleciono aqui a minha curva, que no caso é este círculo aqui. E aí, para que ela siga aqui o caminho do círculo, eu tenho que adicionar o modificador de curva. Ó. Então, tá aqui o modificador de curva. Eu clico aqui no círculo, né? Ó, seleciono conta-gotas e clico no círculo. E aí eu ativo aqui o modificador. Percebam que ele faz com que o corrimão e que a base gire ao redor aqui do nosso caminho. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o balaustre. Só que para que ele fique com a base quadrada, e fazendo com que ele dê a volta aqui ao redor deste círculo sem distorcer a base, nós vamos utilizar um outro processo, que novamente nós vamos utilizar o array, só que eu não vou combiná-lo com o modificador de curva, porque o modificador de curva distorce a peça. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar o balaustre agora não mais aqui no centro, mas sim aqui em cima da onde a base e o corrimão foi gerada, então o meu objeto ele de fato está aqui, só que a origem do objeto eu vou manter aqui no centro do círculo. Aí eu vou adicionar uma empty aqui no centro, ó. Então vou repetir o processo para vocês entenderem. Eu vou criar aqui uma empty no centro, criei uma empty, vou selecionar o balaustre agora, eu vou aplicar um modificador de array, ó, já está aplicado. Só que desta vez, ó, nós vamos utilizar, ao invés de utilizar a opção Fit Curve, nós vamos selecionar Fit Count, porque desta forma ele vai, ó, criar as peças aqui, ó, neste fator, né? Ó. Ele, ao invés de posicionar na curva, nós vamos definir a quantidade de peça que nós queremos. Então vou resetar aqui para 0 novamente, é importante que você deixe em 0, pois nós vamos fazer com que este array ele não seja retilíneo, mas sim ele vai girar aqui em volta desta empty. Então, seleciono a peça aqui, eu vou clicar aqui em Object Offset, ó, aí eu clico neste conta-gota e seleciono a minha empty. Agora, esta empty ela vai funcionar como um pivô. Ó. À medida que eu rotaciono a minha empty, ó, utilizando o comando de rotate, os pilares vão ficar ao redor da base, né, do corrimão e da base aqui dos pilares. Aí basta eu digitar aqui 360 dividido pela quantidade de pilares que eu defini. Então, por exemplo, aqui eu já tinha feito um teste e eu acredito que 70 pilares foi a quantidade ideal. Ó. Eu vou fazer com 50 só para vocês terem ideia. Então eu digito 50, eu vou selecionar a empty, vou rotacionar aqui, ó, e aqui no ângulo eu digito 360 dividido por 50. Percebam que ele posicionou os pilares ali, só que a quantidade foi pouca. Então você tem que meio que ir alterando isso, né? Então eu vou digitar aqui 70, que foi o que eu tinha feito. O
que foi a quantidade que eu acho que ficou ideal. Então aí eu giro aqui a minha empty no eixo Z, né? Eu rotaciono ela no eixo Z. E aí aqui na caixa de ângulo eu digito 360 dividido pela quantidade de pilares, que no caso nós definimos em 70. Fazendo isso, eu vou posicionar ali, ó, os pilares, ó. Talvez até ficou pouco, né? Dá pra gente aumentar um pouco mais. Então ao invés de 70, eu vou deixar aqui com talvez 78, eu acho que talvez vai dar bom. Vou rotacionar aqui. E aí eu divido 360 dividido por 78. Agora os pilares ficaram um pouco mais próximos aqui. E aí qual que é a vantagem? A vantagem é que este comando ele vai posicionar os pilares aqui de forma intervalada perfeita. O intervalo entre eles vai ficar com o mesmo tamanho aqui, com a mesma distância. E outro grande vantagem deste comando, deste processo, é que ele não distorce a peça. Então, se nós olharmos aqui na visão superior agora, percebam que a seção aqui da base de cada um dos pilares, ela continua com o formato quadrado. Então, eu acredito que esta seja a forma mais fácil de você fazer este processo. E uma coisa que eu queria comentar é que na videoaula passada, eu acabei ensinando a corrente e aquela corrente nós seguimos o processo de utilizar a curva. E como eu comentei, o grande problema de utilizar a curva é que ele distorce a peça. Quando você cria um objeto, como por exemplo o trilho do trem que eu acabei de explicar agora há pouco, ou o conduíte, ou o cabo de aço, essas peças na vida real elas costumam ser distorcidas, então não tem problema nenhum. Agora no caso da corrente, eu estou até com o Blender aqui aberto, aquele Blender que nós fizemos a corrente, percebam que aquela mesma corrente que eu havia feito, né, que eu havia modelado, se eu faço uma curva muito avantajada aqui, muito fechada no modificador aqui da curva, a corrente ela distorce, ó, dá até para perceber aqui, ó, ela meio que cria uma curva no elo de cada corrente, ó. Então esta não é uma situação ideal, ó, ele está distorcendo a corrente. Isso aqui não fica legal. Para isso a gente utiliza um outro procedimento que seria de combinar algumas referências aqui no elo de cada corrente para que quando você aplique o modificador de curva e o modificador de array, os elos da corrente eles não vão distorcer com o comando. Então no caso aqui, ó, eu ainda tenho a curva aqui do meu objeto, ó, só que percebam que à medida que eu vou expandindo a curva, ó, os elos da corrente eles vão sendo acrescentados, só que desta vez eles não vão distorcer com o formato aqui da minha curva. Ó. Se eu giro a curva, percebam que o elo das correntes eles ficam perfeitos, eles ficam precisos ali seguindo o acompanhamento ali da curva, o desenho da curva. Você consegue fazer com que o elo siga o limite aqui, o desenho da curva, o caminho que foi gerado com a curva, porém o modificador não vai distorcer o desenho da peça. Ó. Percebam que a peça, onde ele tem que fazer uma curva aqui, ó, ele meio que reposiciona cada elo. Mas enfim, isso é assunto para um próximo vídeo. Este vídeo aqui já ficou muito grande. Eu vou tentar trazer uma terceira videoaula a respeito deste assunto de array, onde nós vamos modelar essa corrente aqui da maneira correta, onde não vai acontecer esses fatores que eu comentei. Ele não vai distorcer a peça vai ficar da forma correta. Mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, videoaula longa, costuma dar muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, então se você ficou até aqui, se você gostou, peço que você deixe um like no vídeo. Se você está vendo um vídeo pela primeira vez do meu canal e se você gostou mais ainda, eu peço que você se inscreva no canal para não perder as futuras atualizações. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço e até um próximo vídeo. Falou!